Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos ao podcast Soberania. Neste episódio, ainda na semana de rescaldo das eleições legislativas, que deram a vitória à Aliança Democrática, reforçando até o resultado que tinha alcançado há menos de um ano, vamos tentar analisar o impacto que pode haver para as políticas de segurança, defesa e justiça, as áreas especialmente em foco neste podcast. Será que o regime que virou ainda mais à direita significa mudanças substanciais nestas áreas? Será que a relevância inegável que os leitores deram a um partido populista de extrema-direita quer dizer que a percepção de insegurança e a responsabilização dos imigrantes, pelo que aumentou de criminalidade a narrativa do Chega, convenceu mais portugueses, apesar de ter sido negado por altos dirigentes das polícias, como foi o caso do Diretor Nacional da Polícia Judiciária e do comandante da PSP de Lisboa, que tivemos aqui no nosso podcast? Muitas perguntas e reflexões aqui para o nosso programa de hoje, exclusivamente com os parceiros do Diário Notícias, no podcast Soberania. O João Anes, Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, e o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Hoje o palco vai ser todo vosso. Não sei quem é que quer começar, e eu lanço a pergunta que já tinha feito aqui: será que o regime que virou ainda mais à direita vai significar mudanças substanciais nestas áreas de segurança, defesa e justiça? Francisco, João? Posso começar? Começa, João? Do meu ponto de vista, não vamos... esta alteração política que nós estamos a viver em Portugal, que é inegável, não vai significar em si, pelo menos do ponto de vista da área da defesa, uma grande alteração naquilo que é um quadro de entendimento parlamentar. Digo isto porque estivemos há bem pouco tempo aqui no podcast com um deputado do Chega, que, segundo sei, também foi reeleito e era o presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, que claramente mostrou toda a disponibilidade para entendimentos e, uma vez que o Chega até defende um investimento maior na área da defesa do que aquele que estava previsto. Meta dos 2% do PIB. Portanto, se investimos o mesmo mais depressa, investimos mais. Portanto, é uma forma de dizer as coisas, mas defende mais investimento. E, portanto, quando podemos ter discussões, que vale a pena existirem, do meu ponto de vista, e eu defendo que elas devam existir, sobre se estamos a fazer os investimentos certos e a dificuldade adicional de termos um Parlamento um pouco mais fragmentado em termos de, para além de dois partidos que precisavam de se entender fundamentalmente nas questões essenciais do país, agora vamos passar a ter três. Mas pelo que nós nos apercebemos aqui nesse programa, esses três grandes partidos estão alinhados, não é? No essencial, nas questões da defesa. Na vertente da defesa, sim, aliás, portanto, a AD tem um programa de investimento que é claramente ambicioso, esse plano terá que ser acelerado, quase certeza absoluta, após a próxima reunião da NATO em junho, que estamos todos à espera de novidades acerca das metas de investimento. Por outro lado, o Partido Socialista tinha indicado na campanha e no podcast onde estivemos a proposta de um fundo soberano para fazer face a despesas de emergência, a possibilidade de ter que, ou seja, um arranjão de poche, a capacidade das forças de segurança, mas também do setor da defesa nacional, terem uma dotação orçamental que possam dispor para fazer face a necessidades prementes, terem uma maior flexibilidade na ação, na reação e no planeamento, que possa implicar mais custos, mais despesas. Isso era na defesa, se bem me lembro, não era? Era na defesa, mas eu já estou aqui se calhar a expandir um bocadinho, do meu ponto de vista também existia, não só para as forças de segurança, mas para os serviços de informações, acho que é absolutamente essencial. E acrescento que esse fundo devia ser classificado. Portanto, falando do que é caderno de encargos, isto é do meu ponto de vista já lá vamos. Na área da defesa, e eu sugeria que falássemos primeiro da defesa e depois fôssemos à segurança, porque acho que aí as coisas complicam-se um bocadinho mais, que é uma área mais viva do ponto de vista do combate ideológico, mas do ponto de vista da defesa e holisticamente
nós temos também que ser capaz, neste novo contexto geopolítico, de equilibrar a necessidade de transparência, de maior transparência e de maior eficácia nos processos de contratação, naquilo que vamos fazer e como vamos fazer, mas também com deixarmos de ser ingênuos e algumas dos investimentos estratégicos, sobretudo na área de investigação e desenvolvimento no setor da defesa, esses projetos deviam ser classificados e a dotação orçamental para esses projetos também devia ser classificado. Os ucranianos dizem muitas vezes que os planos adoram segredos, mas não foram eles que inventaram essa frase muito bem conseguida. Nós vamos ter dificuldades em preparar-nos para os teatros de operações do futuro, onde as nossas forças armadas, os nossos homens e mulheres terão que atuar, se estivermos constantemente a expor a potenciais agentes de ameaças estatais e não estatais tudo aquilo que queremos fazer e como é que estamos a fazer. Portanto, temos de ser capazes de equilibrar isto e não o fizemos até agora. Deixa-me ouvir agora aqui o Francisco. O João já falou um pouco na área da defesa. Nós estivemos aqui com os deputados da área da segurança também nesse aspecto os três grandes estão alinhados em termos de objetivos, embora nas causas da criminalidade não estejam assim tão alinhados. Qual é... Como o futebol, temos os três grandes. Exato, os três grandes. Qual é a tua perspectiva, Francisco? A minha percepção é que, um pouco à semelhança daquilo que ouvimos agora o João dizer relativamente àquilo que é o alinhamento, parece ser mais ou menos o alinhamento dos três grandes partidos relativamente às questões da defesa, relativamente às questões da segurança. Penso que também há aqui uma grande similitude em alguns aspectos, ou pelo menos nos aspectos estruturantes, embora naturalmente depois a forma de os concretizar é que possa vir a ser diferenciada para cada um dos partidos. As ideias, digamos assim, macro e fundamentais relativamente à questão da segurança são defendidas de igual modo e pelos três partidos é reconhecido a importância da segurança, e quando falamos da segurança falamos fundamentalmente naquilo que diz respeito à segurança pública, não é? Porque há outras seguranças dentro da segurança, do que diz respeito à segurança pública, na medida em que é reconhecido por todos os partidos, e é reconhecido de uma forma mais ou menos transversal ou quase universal, de que Portugal é através dessa imagem de país seguro e estável que faz com que também promova outros âmbitos da atividade, acima de tudo, social e económica, no sentido positivo, isto é, que incrementa, digamos assim, algum valor a outros setores, principalmente àquilo que diz respeito à economia e às finanças, pela injeção dos dinheiros vindos de um aumento exponencial do turismo nestes últimos anos, e que isso tem a ver naturalmente com a imagem de segurança que nós transmitimos, um país estável, um destino seguro, e isso é bastante saudável. E é saudável na medida em que os três partidos, penso eu, que embora possa haver diferenças ideológicas entre eles, embora haja muita coisa que pode ser naturalmente objeto de discussão em sede de debate parlamentar, mas eu acho que faz sentido, de uma vez por todas, pensarem que, para além da defesa e para além da justiça, a segurança é um fator agregador, acima de tudo, do país, não é? Portanto, nós, ao sentirmos que as principais linhas políticas, principais partidos políticos estão orientados para aquilo que é o interesse nacional, e estes três grandes aspectos da segurança, justiça e defesa são aspectos estruturantes, penso que é uma nota bastante positiva. É evidente que há muito trabalho a fazer, podíamos aqui, com certeza, iremos ter a oportunidade de escalpelizar algumas das iniciativas que vão ser levadas a cabo por causa digamos, de darmos mais valor ainda, porque podemos ainda dar mais valor a estes aspectos da segurança interna, mas eu acho que estamos verdadeiramente no bom caminho. É evidente que há aqui um conjunto de ideias, não sei se vamos ter tempo depois de debater, que medidas e ideias que depois poderão podem contribuir. Dúvidas em relação à última parte do bom caminho, mas vamos ver. Acho que é um caminho muito Sim, eu perguntar se até que ponto é que este reforço da direita, não é?
e da extrema-direita pode influenciar estas políticas? Ou seja, podemos ter aqui umas políticas, agora estou a falar de segurança mais securitárias do que até aqui? Bem, do meu ponto de vista, eu prefiro ver as coisas do ponto de vista da oportunidade. Nós temos que perceber que em Portugal, para termos justamente aquilo que o Francisco disse, que é um país seguro, amigo do investimento estrangeiro, que sabe receber e com um tecido social coeso, nós temos também que compreender que, se calhar, nos últimos anos, nós deixámos, não foi pelo crescimento de um partido que é descrito por um partido de extrema-direita em Portugal, que nós vimos as ideologias extremistas a entrarem no setor da segurança. O que nós temos visto ao longo de muitos anos, muitas situações, é muita interferência política a empolar qualquer erro que as forças de segurança possam cometer, qualquer situação que em que um polícia possa ter posto em causa a integridade física de algum cidadão, não cumprindo os procedimentos. Isso, naturalmente, quando acontece, deve ser corrigido, porque o uso legítimo da autoridade do Estado, sobretudo sobre os cidadãos, é algo que só existem em sistemas democráticos, tem que ser supervisionado, tem que ser escrutinado. Mas nós vimos um empolamento completo de ações que são, inclusive, normais, regulares e perfeitamente enquadradas dentro dos procedimentos, a serem completamente alvo também de um aproveitamento político-partidário por um quadrante que não foi o quadrante à direita no Parlamento. E, portanto, também me parece que por isso mesmo é que as pessoas, os portugueses que querem segurança, se calhar começam-se a rever noutras forças políticas, se calhar mais à direita, que defendem as forças de segurança. E, portanto, o que me parece é que, portanto, em primeiro lugar, já havia uma contaminação, do meu ponto de vista, uma contaminação ideológica do trabalho das forças de segurança em Portugal. Ele não é dos últimos 10 anos, é dos últimos 20, 25 anos. E, portanto, quando muito nós agora vamos ter um ambiente de maior combate político-partidário nos temas da segurança e, portanto, então, enquanto analista, o que é que me preocupa? A mim preocupa-me é que, agora que temos polos opostos a querem fazer esse debate com visões diferentes, que nós consigamos em Portugal continuar a perceber o que é verdade e o que é que não é. E para isso, os números, as estatísticas, os relatórios que nós temos têm que ser cada vez mais transparentes, cada vez mais baseados em factos e disponibilizando a própria base de conhecimento para que se possam tirar as ilações que os partidos querem, porque em diversos momentos nós ouvimos, inclusive neste processo eleitoral, debates entre partidos políticos, e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns, não todos, infelizmente não consegui por motivos profissionais, mas em que o debate esgotava-se no momento em que dizia bem, mas os dados são dúbios, os dados não estão devidamente apresentados e, portanto, o que eu gostaria de me afastar e que o Estado encontrasse forma de se afastar é da luta sobre o que é a verdade. Quais é que são os dados que estão no terreno? E para isso também tem que ser feita uma reflexão, do meu ponto de vista, por parte das instituições que atuam no âmbito da segurança e constroem os dados para esses relatórios, no sentido de perceber que não lhes cabe a elas fazer as leituras políticas. De haver mais transparência. Não lhes cabe a elas fazer as leituras políticas prévias à apresentação desses mesmos dados e desses mesmos relatórios. E isso também me parece que em determinado momento pode ter ocorrido em alguns casos muito particulares, que um deles pelo menos foi bastante noticiado, talvez por falta de ausência de comunicação política por parte de outros partidos políticos, e alguns elementos das forças e serviços de segurança se calhar tiveram que vir a terreiro defender o seu próprio trabalho e o trabalho dos seus. Ora, tiveram que o fazer, se calhar agora neste novo enquadramento político-partidário haverá que eu faça. Uhum. Francisco, achas que... Porquê que achas que as pessoas... houve mais votantes no Chega, não é? Cuja narrativa da segurança é bem conhecida. Tivemos aqui o deputado Rui Paulo Sousa, que claramente disse que são os imigrantes os culpados da subida da criminalidade, independentemente de tenha subido ou não. O que é que achas
conseguiu convencer tantos eleitores com essa narrativa? Sobre a insegurança do país e sobre a responsabilidade dos imigrantes nessa alegada insegurança? Bem, eu acho que a subida e antes de começarmos aqui o programa, tivemos aqui a trocar algumas ideias acerca também do tema. Eu acho que a subida do Chega não se deve única e exclusivamente a essa questão dessas narrativas que eles têm vindo, digamos assim, a propalar ao longo dos tempos relativamente às causas da insegurança serem conectadas com o crescente aumento da imigração, e tudo aquilo que acontece é motivos de estarem ou não estar, ou, acima de tudo, estar conectado com fenómenos migratórios. Eu, no que diz respeito, e é só nesse aspecto que eu me foco, é evidente que a narrativa da insegurança pega em alguns setores, naturalmente, da nossa sociedade. Acima de tudo, eu acho que pega naquelas pessoas que são menos esclarecidas, porventura pessoas com classes, digamos, etárias já mais elevadas, menos informadas, que não acompanham de uma forma um pouco mais permanente tudo aquilo que é exatamente estes fenómenos relacionados com a ciência política, e eu acredito que aí o Chega tenha colhido, digamos assim, uma mais-valia naquilo que é o incremento na sua votação. No que respeita às preocupações que podemos ter, ou que hipoteticamente poderão ser levantadas pelo facto de o Chega ter aumentado de número de deputados no Parlamento, e que venha novamente com o tema da insegurança / versus ou igual a imigração, eu diria que sou muito mais positivo na perspectiva daquilo que deve ser o debate, isto é, eu sou a favor de que as ideias se debatam, naturalmente dentro dos princípios daquilo que é a democracia, e acima de tudo democracia e direito. Eu preocupo mais não tanto com aquilo que seja a narrativa do Chega, mas preocupo mais com aquilo que pode ser o não aproveitamento de ideias por parte do Governo. O que é que eu quero dizer com isto de uma forma assim mais... Há boas ideias também do Chega que se podem aproveitar. Exatamente. Portanto, eu acho que devemos aproveitar todas as ideias. Mas, por exemplo, o aumento do suplemento das forças de segurança para o mesmo nível que a Polícia Judiciária, que é uma das medidas? Eu acho que eu fui sempre, e continuarei a sê-lo, sempre contra a criação de subsídios para colmatar, digamos assim, a insuficiência e a precariedade e o baixo salário base que as forças e serviços de segurança têm. Portanto, eu sempre me defendi que deveríamos dar mais condições salariais através do incremento exatamente do salário base e não da criação de subsídios. Porquê? Porque a criação dos subsídios traz muitas vezes problemas, portanto, acrescidos, isto é, na gestão das pessoas relativamente à possibilidade de lhes poder ser facultada a oportunidade de receberem mais este ou mais aquele subsídio. E isto também cria no interior das forças, digamos assim, eu não lhe quero chamar de discriminação, mas quero-lhe chamar até motivo de insatisfação e às vezes de contestação entre camaradas ou colegas, se quisermos. Porquê? Porque as desigualdades levam sempre a problemas eu diria de diversas problemas, ponto. A problemas, pronto. A problemas, ponto. Eu ia falar aqui de relação de hierarquias, a relação entre camaradas, motivação para o trabalho, etc. Aproveitamento, inclusivamente aproveitamento político
destas situações e a instrumentalização de algumas destas questões para aproveitamento político. Portanto, eu sou muito mais a favor de que se deveria aumentar as condições remuneratórias, as condições de trabalho e as condições sociais das pessoas e cortar subsídios. Portanto, mas esta é a minha perspectiva, e deixar a questão dos subsídios para questões muito, muito particulares e muito diferenciadas. Coisa que muitas vezes não acontece naquilo que é a grande parte dos subsídios que as forças de segurança têm. Sim. Percebo, mas no final do dia nós temos que... Quando é que nós em Portugal vamos compreender que a dissonância em que estamos a viver na área da segurança entre aquilo que nos dizem os dados estatísticos, aquilo que nós consideramos são os dados que nos trazem a verdade e sobre os quais já analisámos até aqui em podcast no âmbito do RASI, e a percepção pública e o sentimento de insegurança que existe. Das duas, uma. Mas também Ou os dados não são verdadeiros, e já chegámos à conclusão que os dados podem ter diferentes leituras, mas são o que são. Os dados das participações feitas. Isso, não é? Não precisamos, já fizemos esse debate no passado, e portanto, se não é essa a raiz da dissonância entre a percepção pública e do que se passa e o que realmente se passa, então nós temos que assumir que provavelmente estamos perante uma crise de confiança nas instituições, em que, por mais que, e isso estuda-se na cibersegurança, nós temos que ajudar os membros das organizações em que trabalhamos a compreenderem como é que podem ser alvo de ataques de fraude, como é que podem ser enganados. E uma das situações que leva a maior parte das pessoas a serem enganadas, elas enganam-se elas próprias, elas geram uma crença, chama-se o viés da confirmação, gera uma crença acerca de algo, e a partir daí só aceitam e só processam, entre aspas, informações que ajudem a confirmar essas mesmas crenças. Então, nesse domínio, se nós quando analisamos informações, sabemos que existem dois critérios, que é a veracidade e a verossimilhança. Portanto, ou os dados são verídicos, ou a fonte analisamos a credibilidade da fonte e a credibilidade dos dados que nos estão a ser apresentados para decidirmos qual é a qualidade dessa informação. E portanto, nós, na realidade, somos pegar nessa doutrina, temos que decidir, como país, se estamos perante uma crise de confiança nas instituições, e essa é a principal causa raiz, então temos que ter políticas públicas para resolver isso. Mais transparência, mais capacidade de comunicação dos vários atores na área da segurança, ou então não estamos, então o problema está nos dados. Mas aquilo que os dados nos dizem, eu tenho uma visão diferente. Portanto, os dados, para mim, são instrumentos de análise e que, em última instância, eu costumo dizê-lo, não quer dizer que seja o caso do RASI em concreto, e eu espero que não o seja, e até me afasto muito dessa ideia, é que podem ser naturalmente acondicionados de forma diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Independentemente dos dados, aquilo que a minha vida profissional sempre demonstrou é que, contrariamente àquilo que se diz da mulher de César, não é preciso sê-lo, é preciso parecê-lo. Eu sempre fui contrário, e durante todo o exercício da minha atividade foi exatamente o contrário à mulher de César. Eu antes prefiro efetivamente sê-lo do que parecê-lo. E se nós efetivamente, no terreno, as forças de segurança, fizerem um conjunto de atividades de forma a colmatar aquilo que pode ser injetado na sociedade portuguesa, demagogicamente ou não, de forma ideologicamente enviesada, ou aproveitamento ideológico, político ou ideológico enviesado, etc, etc. Se nós no terreno demonstrarmos, através da atividade policial, de que efetivamente esse tal sentimento, agora focado na questão do sentimento de insegurança, essa questão do sentimento de segurança é efetivamente uma mera percepção, é efetivamente uma coisa que é sensorial e pode ser
digamos assim, percepcionado de forma diferente pelas pessoas, se a gente demonstrar no terreno que isso existe, é muito difícil que a demagogia o venha combater. Tivemos aqui um professor de doutorado que foi o autor de um dos primeiros estudos de vitimação em Portugal, a dizer que a análise de tendência de 2019 para cá é de aumento da criminalidade. Mas não é disso que se trata. Portanto, não podemos também dizer que não há dados que alimentem a percepção da população. Mas não é isso, mas não é isso que eu estou a dizer. É que politicamente só se combate através de trabalho, não é através de argumentos. É nessa perspectiva que eu estou a dizer. Do ponto de vista, precisamos das duas. Acho que precisamos. Mas se não tivermos a primeira, só estaríamos a fazer propaganda. Portanto, eu também estou de acordo. Deixem-me só pôr aqui uma nota. Na eficiência e na eficácia das forças de segurança na sua ação. Os dados surgem depois, não é? Deixem-me pôr aqui uma nota. Os dados são resultado desse trabalho. Os dados são resultado do trabalho das forças de segurança. Portanto, os dados só existem positivo ou negativamente como resultado desse trabalho. Se esse trabalho for melhorado, se esse trabalho for desenvolvido de uma forma a colmatar aquilo que são as insuficiências elencadas, levantadas e equacionadas relativamente à segurança em Portugal, os dados naturalmente vão refletir, se forem honestos, vão refletir exatamente esse trabalho. Por isso é que eu, como cidadão, espero bem, e tenho essa elevadíssima expectativa, com mais ou menos fragmentação política, de ver daqui a um ano, no RASI sobre 2025, um grande aumento do reporte de crimes provenientes da proatividade policial, porque quer dizer que houve mais atividade policial proativa e que gerou naturalmente ou o contrário, João. Ou o contrário. Porque quanto mais a polícia está presente, mais se previne, menos existe. Isso aí é um dos... Mas já tínhamos falado que tu tinhas referido isso muito bem nessa altura, e não faz mal estarmos a falar de algo que já conversámos no passado, porque temos que relembrar a importância desses tópicos. Isso significa que somos coerentes. Exatamente, perfeitamente. E tu já tinhas chamado a atenção, e eu também na altura tive a oportunidade de estar de acordo com isso, que o RASI também deveria ter dados sobre as atividades de prevenção. Porque se nós dissuadirmos o crime, se tivermos atividades que dissuadem a ocorrência da atividade criminal, então na realidade nós estamos a fazer uma coisa que na cibersegurança nós também falamos, gosto de puxar estes temas para ajudar a sensibilizar, que é o prevenir eventos futuros. Claro. Quando nós atuamos para dissuadir agentes de ameaça de praticarem crimes, estamos a entregar um resultado. Mas depois que é difícil de explicar, qual é o preço de não acontecer nada. Vocês estão a esquecer-se de uma coisa, deixa-me dizer. Estão a esquecer de uma coisa, vocês esquecem-se que... Se calhar estamos a esquecer de muita coisa. Não, pelo menos de uma. Normal. Que eu estou a pensar isso, vocês estão a falar do RASI. De facto, o RASI, mal ou bem, com algumas fragilidades que tem, e também podemos dizer, eu lembro, por exemplo, quando o Sistema de Segurança Interna foi criado, lembro do juiz Mário Mendes, não era? Que foi o primeiro secretário-geral, dizer que o objetivo era que fossem publicadas estatísticas da criminalidade mensalmente disponíveis para toda a gente, onde cada pessoa conseguisse saber no seu bairro crimes que tinham ocorrido. Eu sou a favor da transparência absoluta. Mas aí já estamos a fazer, não só a ser, mas a aparecer. Mas era esse o objetivo, e estamos a falar há quase 15 anos. Porque mitigava esta ideia de ir libertando dos dados, mitigava depois exatamente o aproveitamento. Deixa-me só... Mas ainda não acabei. Pronto, por um lado é isso, a questão de haver mais acesso aos dados, mais transparência, como o João dizia, para que cada pessoa consiga tirar as suas conclusões. Por outro lado, há forma também de medir esse sentimento de insegurança, que são os inquéritos de vitimação. Deviam ser uma prioridade em Portugal. Deviam ser anuais. E os municípios podiam trabalhar com as forças de segurança. Porque isso é possível, porque com isso tu consegues saber os crimes, consegues saber a percepção de segurança das pessoas e também saber... E colmatar cifras negras. Cifras negras, claro. Portanto, isso é uma questão que é fácil de resolver. E assim conseguimos ter um debate muito mais... Sim, é fácil de resolver, só que conteúdo. Naturalmente tem o seu custo, mas do meu ponto de vista já não se faz há muito tempo e, portanto, era algo que era perfeitamente útil e oportuno de fazer. O último foi em Lisboa, na cidade de Lisboa. Eu estou muito ansioso por ver 2 ou 3 debates que eu acredito que vão acontecer nesta legislatura, talvez logo no início. Um vai ser, eu acredito que vamos voltar a ter um debate sobre a criminalização do enriquecimento ilícito, que foi algo que foi muito batido entre 2011 e 2015,
e houve propostas que foram chumbadas na altura, e do meu ponto de vista vai ser um tópico que vai voltar a ser debatido. Mas achas que tem alguma coisa a ver agora com esta questão Fechado também pelo Chega, como fechamos a anterior legislatura relacionada com o Pedro Nuno Santos e com o Sr. Primeiro-Ministro? Não, parece-me que é algo que vai estar na agenda. Nós temos casos, não parece nem um caso nem o outro tenha qualquer relação com isso. O que me parece é que também é um tema que está que é uma das causas raiz. E que preocupa. Nós estávamos a falar de segurança, depois fomos aqui quase à imigração, mas se quisermos falar de segurança e defesa, temos que perceber que há aqui um pilar, que é o pilar da justiça, que é absolutamente essencial para num Estado soberano que funcione de forma eficaz. E do meu ponto de vista, já existe há vários anos iniciativas, algumas até, lembro-me de discursos do Presidente da República em aberturas de anos judiciais, em que parecia que ia acontecer qualquer coisa de muito diferente, mas também temos de ter consciência que isso não aconteceu, no sentido de que não há uma sensação da população que as coisas estão a avançar. E a principal preocupação no sistema judicial, para além da morosidade, em que podíamos ter aproveitado boas práticas que já foram feitas no passado, que houve várias situações em que vimos melhorias nos prazos judiciais, e portanto se calhar já fizemos bem algumas coisas no passado que podíamos atualizar e voltar a fazer, mas até essa é uma questão da morosidade, mas a outra é naturalmente o combate à corrupção. E do meu ponto de vista a situação tem vindo a evoluir de tal forma que este debate tem que ser feito. Nós temos que encontrar novos instrumentos e encontrar formas constitucionais de os executar, naturalmente no respeito das liberdades e garantias de todos os cidadãos, mas temos que encontrar formas. Não podemos também ter aqui uma visão ortodoxa da Constituição, que ela é imune, e eu aqui vou fazer um comentário que provavelmente é um bocadinho injusto, mas eu também tenho que partilhar a minha reflexão e o meu sentimento sobre isto. Eu sou daqueles a quem custou ver uma decisão do Tribunal Constitucional sobre o confinamento dos cidadãos portugueses a acontecer já depois da crise do Covid ter terminado. Custou-me. Eu não questiono que o timing da decisão possa ter ou não ter alguma coisa a ver. Mas a verdade é que a decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional é uma decisão que permitiu a que determinadas medidas fossem tomadas que, pelos vistos, sequer eram constitucionais. E, portanto, eu não estou de acordo e eu não quero viver num país em que porque não podemos alterar a Constituição para eventualmente, por exemplo, podemos incluir determinadas medidas extraordinárias para crises sanitárias, para dar este exemplo. Isso estava na agenda de uma alteração à Constituição que começou a ser negociada entre o PS e o PSD. Eu lembro-me disso em 2023. Pois sei, por mas isso. Depois os governos foram caindo. Se não é inocente da minha parte eu estar a levantar este tema agora. Porque nós temos que compreender que o povo foi todo confinado e depois sai uma decisão do Tribunal Constitucional a dizer que foi inconstitucional, mas depois de termos estado confinados durante não sei quanto tempo. Achamos que o povo português vote mais à esquerda, vai à direita, algo que lhes tocou tão próximo nas suas escadas das suas vidas, achou graça a esta situação, ou o tempo da justiça não funcionou, ou então vamos para outro tipo de derivas, de narrativas que eu não vou propagar nem amplificar aqui, mas estamos a permiti-las. E portanto, como é que se resolve algo? Não chorando sobre o leite que já se derramou, mas resolvendo e dando também essa possibilidade às instituições do setor da justiça de proporem soluções, mas havendo, digamos, um driver político, portanto, um forte cunho político, no sentido de levar a que haja decisões e depois consequências no terreno positivas, naturalmente, das decisões, seja no combate à corrupção, seja eventualmente na necessidade de haver alterações, se necessário, constitucionais, para prever circunstâncias para que os portugueses não comecem, já que estamos estamos a ver crise de instituições, em alguns casos, de repente também comecem a duvidar da validade
das políticas públicas e da sua aderência à Constituição. Mas o combate à corrupção, o que é que tem a ver com eventuais alterações à Constituição? Vamos ver o que é que dirá o Tribunal Constitucional, diferente do que disse entre 2011 e 2015, acerca das propostas, na altura, da Ministra Paula Teixeira da Cruz e do Governo que ela fazia parte, acerca do enriquecimento ilícito. Portanto, vamos ver agora qual é que vai ser a via jurídica ou que via jurídica que é possível, mas já percebemos que, constitucionalmente, o modelo que estava a ser proposto não foi aceito pelo Tribunal Constitucional à época. E como vamos ter agora mudanças até na Constituição dos próprios juízes, né, que alguns vão deixar de exercer essas funções e vão ser substituídos por novos, como já não gostei como português de ter uma decisão depois de tudo ter acontecido, perceber que os direitos constitucionais dos portugueses não terão sido respeitados durante aquele período por uma questão de necessidade e por incapacidade do poder político de prever na Constituição essas situações, aceito isso. Eu não gostava de ver agora, por força da mudança das pessoas que representam a instituição do Tribunal Constitucional, ver então mudanças na interpretação da Constituição acerca de temas, porque senão aí podemos estar aí sim a alimentar narrativas altamente perigosas para a própria crença no sistema democrático, que estamos mais perante não análises técnicas e decisões de interpretação constitucional, mas mais acerca de agendas políticas que eu não concordo, não acredito que tenham ocorrido, não tenho dados que me digam, mas se nós não podemos, por isso, permitir que se crie um vácuo, que de repente, só por mudarem alguns juízes do Tribunal Constitucional, coisas que não eram possíveis há 10 anos atrás agora passam a ser possíveis. Portanto, mais vale que esse debate comece antes, para que se reúna um consenso sobre um caminho jurídico, por exemplo, para medidas como a criminalização do enriquecimento ilícito e outras que são, do meu ponto de vista, absolutamente necessárias, ou a decisão de que não é esse o caminho é outro, porque se nós chegamos à conclusão, porque eu não gostava de viver num país como num país ali do outro lado do Atlântico, em que a alteração de juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos levou a decisões como aquela que vimos relativamente, por exemplo, ao aborto, e eu não gostava que isto dependesse de pessoas. A importância das instituições, e nós acreditamos nas instituições, é que sabemos que, independente das opiniões pessoais, perspectivas pessoais das pessoas que exercem responsabilidades e de ideológicas, que todos nós as temos, que as instituições têm mecanismos para diluir isso e permitir que o interesse nacional e a aderência às regras que todos nós nos submetemos num Estado de Direito Democrático são cumpridas. E, portanto, eu não gostava de que as mudanças que o país precisa ocorressem apenas e só depois. Gostava que o debate começasse o mais rapidamente possível. Setembro temos a reabertura do ano judicial, acho que era uma ótima altura para começarmos a falar nisso. Eu, para além daquilo vais compensar o tempo. Não, porque eu sou mais pragmático nos argumentos e mais sintético, porque a minha veia militar obriga-me exatamente a ser claro, preciso e conciso. O que eu queria dizer era acrescentar aquilo que o João disse, duas coisas que, de facto, para além daquilo que foram as preocupações já elencadas pelo João, que de facto preocupam e devem preocupar, acima de tudo, os decisores políticos, no sentido de irem ao encontro daquilo que é a insatisfação do cidadão, que são duas questões que, para mim, complementam aquilo que foi dito pelo João. Um tem a ver com a equidade no acesso à justiça, porque a falta de equidade de acesso à justiça levanta injustiças, portanto, e nada pior para a justiça do que haver injustiças no acesso à justiça. Portanto, isso eu acho que faz algum sentido os decisores políticos pensarem de que forma é que vão conseguir dar, digamos assim, uma nova imagem daquilo que é a justiça, no sentido de devolver alguma da confiabilidade ao sistema judicial. E outra questão tem a ver
com aquilo que é a morosidade no desenvolvimento de todos os processos, nas várias fases, nos processos judiciais, nas suas várias fases. Portanto, porquê? Porque isso também descredibiliza o próprio sistema, não é? A questão da corrupção, que o João levantou e bem aqui, do combate à corrupção, leva-nos muitas vezes a duvidar se efetivamente aquilo que estamos a procurar alcançar, a tal descoberta da verdade que é pretendida pelo sistema judicial, fique comprometida com, digamos assim, com a possibilidade de se utilizarem instrumentos, também eles jurídicos, de forma a que não se chegue à descoberta da verdade em que se fique sim, pelo caminho. Os procedimentos dilatórios. Exatamente. Não é? Aliás, e a questão, em alguns casos bastante mediáticos, continuamos a observar. E a questão, digamos assim, dos recursos sucessivos que podem ser interpostos, etc, etc. Portanto, isto eu acho que faz sentido, para além de acrescentar naturalmente aquilo que o João disse, faz sentido também pensarem, porque eu vejo isto também do lado, como o João também há pouco argumentou, colocou-se no lado do cidadão, e eu aquilo que acabei de referir é numa perspectiva de me colocar também como cidadão, é sentir que efetivamente o sistema judicial consegue, digamos assim, complementar todas as ideias ou preencher as ideias que nós temos de justiça ou da justiça que se cria, não é? E acabou por ficar afastado até do debate, das campanhas, sim, completamente. Falou-se pouco de justiça e pouco de educação. E falou-se pouco de educação, pouco de justiça, pouco de segurança, pouco de defesa, porque se devia ter falado muito mais. Começou-se a falar um pouco de defesa no início, mas depois passou. Eu até acho que foram mais os agentes políticos que até trouxeram o tema da defesa do que propriamente os órgãos de comunicação social, pelo menos televisivos, vamos falar assim, não vi muitas perguntas a serem colocadas. Atenção, não digo isto como uma crítica, toda a gente lê as sondagens e percebe as preocupações maiores e, portanto, se depois também não discutissem as preocupações maiores, não estariam a fazer o seu trabalho. Ainda não digo isto como um tom de crítica, mas a importância de haver espaços onde esses debates possam ocorrer, e nós acabamos por fazer um pouco esse papel aqui no podcast, juntando os partidos políticos para discutir a parte da segurança, com o Francisco e eu dei mais contributos na parte da defesa. Eu gostava de não deixar passar aqui só mais uma questão que me parece essencial. Não vamos passar para as notas finais, está bem? Mas posso dar já como notas finais. Não sou curto, claro e conciso, mas faço uma fusão, faço aqui uma fusão de tempo. Para João, mas isto não foi boca, hein? Não, pelo contrário, Francisco. Tu és um contribuidor líquido para a minha aprendizagem de como ser curto, claro e conciso. Isso é simpatia. É vocês serem tão diferentes. É simpatia da parte. Não, é verdade. É verdade. Por si trabalho. Exatamente. Mas, e portanto, tentando aqui ser o mais concentrado. Se nós pensarmos, nós já discutimos o que é que podem ser as ideias para o futuro, algumas ideias boas para lançar para debate ou relembrar, mas nós também precisamos de um Estado que, quando legisla, nós vivemos num clima hiperregulatório europeu, já quase todos os partidos políticos e as famílias políticas europeias que falam disso, falta fazer. Temos muitas legislações, muitas regulações que se atropelam umas às outras, que não vão na mesma direção. Isso cria muitos problemas e constrangimentos económicos aos países, mas quando efetivamente nós transpomos diretivas europeias para a legislação nacional, etc., nós temos de ser consequentes. Quando o Estado legisla e entrega responsabilidades a determinadas organizações do Estado, tem que as capacitar, tem que haver um estudo de impacto económico dessas medidas na sociedade, na economia, no setor social, naturalmente, tem que saber qual é o custo dessas medidas para se a economia é capaz de suportar, mas também tem que ser capaz de capacitar as organizações públicas que depois fazem a implementação, o enforcement e depois a supervisão e a regulação dessas instituições para poderem executar, para garantir que essas diretivas e essas legislações são verdadeiramente implementadas. Onde é que queres chegar? Quer chegar a uma coisa. O regime da cibersegurança, provavelmente. Naturalmente, o regime jurídico da cibersegurança, que ainda agora teve outra em março,
a transposição da diretiva das infraestruturas críticas para o ordenamento jurídico nacional, mais uma, não é? Com um ano de atraso, praticamente. Tudo bem, mas chegou antes, chegou antes da transposição da NIS 2, que já vinha de antes, mas que infelizmente por um dia não terá sido aprovada, discutida e aprovada no Parlamento, que acho que estava para dia 20, o Parlamento determina dia 20, mas depois a ultimação parlamentar foi no dia anterior e portanto já não foi, e portanto há de ser. E portanto eu acho que nós temos que aproveitar aqui para fazer duas coisas. Primeiro, perceber que temos regulações que fazem overlap e organizações que têm mais responsabilidades quando já tinham dificuldades em responder a todas as suas responsabilidades anteriores. Portanto, ou capacitamos as instituições que vão ter que fazer o enforcement, ou então estamos a legislar apenas para o setor privado. Não estamos a legislar para depois estamos a entregar responsabilidades ao setor privado e responsabilizá-los, em alguns casos criminalmente, mas depois o Estado não está a fazer um trabalho não só para implementar nas suas próprias organizações, porque também são expostas a estas legislações, no caso da cibersegurança, como também não se está a capacitar e imbuir essas organizações da visão certa, da visão que o Estado quer para o futuro. Portanto, do meu ponto de vista, isso é absolutamente crucial para o Estado ser visto também como uma pessoa de bem, uma pessoa que se pode levar a sério. Não é só legislar para o setor privado e depois o Estado em si criar ali um loophole, um critério qualquer para que as entidades públicas continuem exatamente na mesma situação em que estão atualmente. E o segundo ponto, e diria o último ponto, já sei que não me vais dar um terceiro, não vais dar a oportunidade para um terceiro. O segundo ponto que eu acho absolutamente decisivo neste momento é termos a coragem de perceber, sobretudo na área da defesa, que nós, numa altura em que somos chamados a investir cada vez mais, nem todos os investimentos que nós pensámos e que as Forças Armadas desenharam num horizonte a 10, 20 anos fazem sentido face à alteração brutal que nós estamos a ver em teatros de guerra, nomeadamente na Ucrânia. E, portanto, nós temos de ser capazes de ter a coragem de sem atrasar aquilo que verdadeiramente é prioritário, rever e encontrar formas mais transparentes e mais eficazes de contratar as necessidades que nós temos. Porquê? Nós temos agora um unicórnio português, até TechEver, no setor da defesa, que vai investir, portanto, conseguiu um contrato que representa um investimento britânico de cerca de 470 milhões, que vai permitir criar 1000 postos de trabalho altamente qualificados no Reino Unido, não é? E, portanto, não deve ser mais difícil. Eu vou pela bitola mínima. Nós temos que encontrar, para a área da defesa e para a área da segurança, os instrumentos que nos permitam não ser mais difícil a um unicórnio como a TechEver vender ao Reino Unido do que a vender ao exército português. É inacreditável. Mas acontece. As dificuldades que existem. Não deve ser mais difícil vender para fora do que comprar para usar o que de bom temos e de alta tecnologia. Em segundo lugar, não basta rever o conceito estratégico de defesa nacional, porque a NATO vai rever. Nós temos que olhar para exemplos como o da Grécia e perceber que podemos querer comprar todos os drones que quisermos, mas se não tivermos uma doutrina militar com regras de empenhamento que permitam a utilização desses novos equipamentos, ou seja, não transformarmos a forma como preparamos as nossas Forças Armadas para fazer a guerra, entregar o conteúdo operacional, e eu não vejo esse debate a ser feito, os investimentos só por si não vão levar a uma transformação, não vão preparar os nossos homens e mulheres e protegê-los melhor quando nós os tivermos que levar a colocar em situação de perigo e evitar ao máximo que tenham que dar a vida pela pátria para que outros possam dar a vida pela pátria dos outros. Ainda tens mais um ponto? Não, é a subnota desta nota. Muito sucinto. Quer dizer, mesmo muito sucinto, Valentina, nesta circunstância em que nós estamos neste momento, nós precisamos ter agilidade de pensamento também para compreender que exemplos como o da Grécia, na defesa, exemplos como o da Espanha, na cibersegurança, que tem feito um trabalho extraordinário e aprenderam com a nossa proposta de lei, que esteve em discussão pública em dezembro e em janeiro, e agora apresentaram uma proposta de lei que representa uma vantagem competitiva espanhola em relação a Portugal, e portanto nós vamos a tempo de aprender
com o que eles conseguiram fazer um pouco melhor, porque aprenderam com o que nós já tínhamos feito. E, portanto, já que não legislámos, então se calhar ainda vamos a tempo de aprender para não perdermos recursos humanos altamente valiosos que trabalham em Portugal, que vão preferir trabalhar em Espanha, porque há muito melhores oportunidades e as coisas, eles conseguiram sistematizar, serem mais curtos, claros e concisos do que nós. Por exemplo, no caso da legislação de cibersegurança. E, portanto, é outra questão que é não perdermos a capacidade de aprender e a agilidade e não ficarmos enquistados a ideias e visões, seja de organizações militares, organizações de forças e serviços de segurança que nos serviram nos últimos 50 anos, e termos também o espírito reformista nos partidos, mas também nas instituições, para perceberem que temos que nos transformar para continuarmos a ser úteis à sociedade e entregarmos aquilo que o Estado de Direito Democrático nos exige. Portanto, não nos exige apenas manter e fazer o que fazemos hoje melhor, exige-nos que mudemos e nos adaptemos aos novos tempos. Bem, não te posso pedir para seres curto, claro e conciso. Não vou tentar ser, mas vou ter que obrigatoriamente dizer tudo aquilo que eu tinha para dizer, não é? Sim, mas dizes tudo mesmo. Mas vou ser claro, preciso e conciso, mantendo nesta minha forma de ser e de estar. É evidente, se é reconhecido que o trabalho desenvolvido na área da segurança interna pelas forças e serviços de segurança é um dos principais contributos para o reconhecimento de Portugal ser um país seguro e que pode ser, digamos, visitado. A linha veio aqui 2 ou 3 ideias, ou melhor, 3 ideias que eu vou expressá-las. Portanto, parece-me a mim que a melhor forma de vermos esse trabalho é aquela que o trabalho desenvolvido pelas forças de serviço de segurança é aquela que advém da visibilidade do policiamento. Aquilo que eu disse há pouco, numa das minhas reflexões. Esta ação provoca dissuasão ao crime e transmite segurança e tranquilidade pública aos cidadãos e àqueles que nos visitam. Daí, no meu entender, o policiamento de proximidade, ou comunitário, como eu prefiro referi-lo, ou denominá-lo, são tão importantes. É ainda fundamental adequar a atividade policial às novas ameaças. A criminalidade mais violenta e ela é, digamos assim, está aí, é visível, e os dados, como nós temos vindo a bater aqui nos podcasts, têm demonstrado isso, mas também ela está muito mais organizada, e essa organização é dada muito pela ação de grupos criminosos transnacionais. Portanto, temos que começar-nos a habituar a conviver também não só com o crime interno, mas também com aquilo que pode vir do exterior. Para fazer face a todas estas situações, é meu entendimento que temos de dotar as forças e serviços de segurança de meios imprescindíveis, materiais, mas principalmente humanos, para além do reforço da motivação para combater esses desafios, através de uma maior valorização profissional e social e da melhoria urgente das condições de trabalho, muitas das vezes altamente degradantes. O que acontece e o que temos vindo a verificar ao longo dos tempos é que procura-se colmatar algumas, digamos assim, algumas destas situações através, e voltando à questão do pagamento monetário, mas não é só através do ressarcir monetariamente o trabalho desenvolvido pelas forças de serviço de segurança que se resolve muitas das situações. As forças de serviço de segurança existem porque existem pessoas, e as pessoas têm sensibilidade, têm um conjunto, digamos, de formas de ser e de estar que muitas das vezes são muito mais sensíveis àquilo que é a importância que a gente lhes dá e as condições que lhes dá do que aquilo que a gente lhes paga. Portanto, aquilo que eu deixava para o próximo governo é pensar exatamente em ver quais são, digamos, as metodologias, os métodos, as necessidades, as tarefas que tem que levar a cabo exatamente para fazer com que se aumente a motivação das forças e serviços de segurança e para não haver aproveitamento por parte de alguns setores, quer da extrema-esquerda, quer da denominada extrema-direita nacional, para, digamos assim, comprometer o trabalho que está a ser feito exatamente quer pelos governos, quer muito concretamente pelas forças e serviços de segurança. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada, João Anos. Obrigado. Foi mais um podcast Soberania e até à próxima.